um aspecto. Aqui embaixo temos a filosofia e a ciência. E Emmanuel vai nos dizer que aqui seria o nosso objetivo. Mas nós precisamos de comprovações, né, que é a ciência que nos dá, e nós ainda necessitamos pensar, refletir, trazer a nossa consciência e que a nossa razão valide aquilo que nós estamos recebendo. E a doutrina espírita tem esses três aspectos. Ela é uma religião não propriamente dita, como nós entendemos as religiões dogmáticas, ou aquelas religiões que nós conhecemos ao longo dos séculos. Qual é o capítulo que vai nos tocar hoje e que é tão presente? Ou seja, não há algo no Evangelho que não esteja presente. Mas este, em especial, nós estamos vendo muito pela televisão, pelos meios de comunicação, né? E eles nos chegam em massa. É difícil a gente não se deparar com essas notícias, que é a violência. E em se tratando da violência, Jesus tem um roteiro para nós. E quando foi que ele trouxe esse roteiro? Em que contexto foi que Jesus nos trouxe um roteiro para que nós diminuíssemos gradativamente a violência que ainda habita em nós, seja ela instintiva, seja ela deliberada, para que nós pudéssemos ir suavizando essa questão. A gente precisa retomar o tempo que Jesus esteve conosco. Emmanuel vai nos relatar algumas características deste tempo, como, por exemplo, as mulheres. Não havia respeito algum com as mulheres. As mulheres, no dizer de Emmanuel, eram tidas como animais. Era a posse dos homens. Fosse ela sua esposa, fosse ela sua criada. Tanto é que, num caso de adultério naquela época, a lei mandava se lapidar, se apedrejar a mulher até a morte. Mas ao homem não. Era apenas a mulher. As crianças, se uma criança nascia com alguma doença ou fraca, era descartada. Era o que acontecia. Os escravos, eles eram tratados com extrema crueldade. O desrespeito com a própria vida era comum, porque a adoração aos seus senhores, pelos soldados, pelos seus seguidores, era a tal ponto de se jogar a uma guerra que quase certo de morrer, mas era uma honra. Então, este contexto de violência extrema e crueldade foi onde Jesus chegou, foi protegido pelos seus pais, porque estavam ante a promessa de que o Messias estaria chegando, né? Então haviam sido ordenados os soldados a que matassem as crianças de tal idade. Então ele foi protegido pelos seus pais. E Jesus, neste meio onde a violência, a crueldade e o poder mantinham a ordem, mas uma ordem cheia de interesses. Jesus chega e, dentre outras bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, ele vai nos dizer: bem-aventurados os que são brancos, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, que é onde nós encontramos o Sermão
capítulo 5, versículo 5. E no versículo 9, Jesus nos diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então Jesus traz duas bem-aventuranças que Allan Kardec traz elas juntas no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E por mansos, algumas traduções trazem brandos, e pacíficos são os pacificadores. Então Jesus nos traz aí uma diretriz. Por quê? Porque Jesus nos orienta algo que nós imaginamos não seja conosco. Que nós colocamos aqui que alguns problemas acontecem e nós achamos que isso está longe de nós. Nós emitimos ondas. Tudo emite vibração. Né? Então a gente agora vamos denunciar a idade. Quem é que já ouviu o rádio tendo que fazer assim, ó, sintonizar? Né? Muito pouca gente levantou a mão, tem mais gente aí. Né? Então a gente está sintonizando as ondas dos rádios. Né? Vamos pegar tal. Agora eu vou escutar aquela música, quero escutar aquela música. Eu peguei esse tempo, mas era pequenininho. Né? Acho que eu nem me lembro de contar. Então eu queria ouvir uma música do Sidney Magal. Alguém já ouviu falar do Sidney Magal? E aí tocava Sandra Rosa Madalena. O que a pessoa fazia? Corria para botar em outra rádio e ver se ouvia de novo. Eu via minhas irmãs fazerem isso. Então, acostumados a sintonizar as ondas. Todos nós, através dos nossos desejos, sentimentos e pensamentos, emitimos ondas. E nós aprendemos com a doutrina espírita que as ondas de alta frequência são sentimentos nobres. O amor, a fraternidade, a solidariedade, né? A bondade e todas as virtudes que Jesus nos orienta a seguir. Por que ele nos diz, bem-aventurados os mansos? Será que ele diria isso se nós fôssemos já seres que vibrassem nessa frequência? Será que um ser iluminado como Jesus, já perfeito, quando veio aqui, perderia o seu tempo para dizer algo que a gente já faz? Ou ele veio nos dizer algo que nós necessitávamos nos esforçar por fazer? Então aqui, meus queridos, mágoa, ressentimento, violência, crueldade. A gente precisa entender também que a violência, ela não é só negativa, ela é tida como uma veemência, né? Então aquele jogador de futebol que dá o máximo até o fim do jogo pelo seu time, ele está ali deliberando essa força, esta violência no sentido positivo. A que nós estamos abordando aqui é aquela violência que humilha, que causa uma dor física ou emocional. É aquela violência que prejudica o nosso próximo e a nós mesmos. Então essa aqui é a vibração, né? A gente emite um tipo de ondas. E no universo, não é só aqui em Tramandaí, não. No universo, a gente pensou, a gente criou, emitiu onda, e a gente vai direto sintonizar com aquela faixa vibratória. Então, se aqui nós temos a faixa vibratória da violência, e eu me desestabilizo um dia, perco a paciência, e dou uns gritos, dou uns berros, empurro uma porta, automaticamente, não importa onde eu esteja aqui, eu entro em sintonia. E fico ali até eu me recompor.
É natural quando a gente já tem uma frequência vibratória, né, um pouquinho melhor, a gente transitar. A gente está transitando aqui. Então a gente volta. Mas existem pessoas que estão nesta faixa contínua, como por exemplo, os nossos irmãos do Oriente Médio que estão em guerra, ou Rússia e Ucrânia, ou as facções criminosas, seja do tráfico, seja de milícias, né? Ou aquelas pessoas que, sabe, vibram essa crueldade, essa cólera, enfim, eles estão aqui continuamente. Eles caíram nessa faixa vibratória e eles ainda não conseguem sair. Então o pensamento, imagine um pensamento de alguém que está em guerra agora no Oriente Médio, pensando em como revidar, em como se defender. É aqui. Quando a gente cai aqui por um descuido nosso, digamos assim, né? Quando a gente baixou a vibração, a gente engrossa isso. Então a gente tem a ver com o que acontece no mundo. Não importa se está perto de nós ou não. É a frequência. Porque, não sei se vocês sabem, mas se a gente pegar um celular agora e quiser assistir um programa que está passando no Japão, a gente assiste. Por que isso aqui é diferente? Se está dentro da lei divina. Então, por esse motivo, Jesus nos convida para engrossar estas fileiras. Essas aqui. Por quê? Porque esse é o trabalho do Cristo. Quando Jesus nos coloca, bem-aventurados os brandos ou os mansos, porque possuirão a terra, que terra é essa? Nós podemos fazer duas reflexões diferentes. Uma é o nosso planeta que está se transformando, assim, à medida que nós, habitantes deste planeta, e os habitantes do planeta são os encarnados e os desencarnados. Muitos desencarnados hoje dependem do nosso esforço, porque estão caminhando conosco. A gente pensa que a gente tem espíritos familiares conosco que são almas evoluidíssimas. Eles estão conosco, eles nos ajudam às vezes no bem, mas às vezes a nossa dificuldade é parecida com a deles. E nós, vindo na casa espírita, fazendo a nossa prece, o nosso evangelho no lar, nós vamos nos fortalecendo e dando oportunidade que eles também se fortaleçam. Então nós estamos nessa caminhada buscando esse ensinamento do Cristo, a brandura dentro de nós. Então nessa transição da terra, porque quando Jesus diz possuirão a terra, naquele momento, há 2000 anos, era terra mesmo, era um pedaço de terra, estão brigando lá por causa da faixa de Gaza. Ainda, hoje, 2023, mas naquela época era um pedaço de terra. Por quê? Porque o Espírito ainda era as coisas que ele via, que ele tocava, os anseios deles eram materiais, basicamente. Hoje, a gente já tem condição, já recebemos a doutrina espírita e temos a condição de almejar algo melhor do que as coisas materiais. Porque se no passado, e passado bem remoto, muito antes do Cristo, já se sepultava os seus entes queridos com adereços, com alguma coisa que ele gostava, uma corrente, já nos dando a ideia que lá eles já acreditavam na vida futura, porque senão não colocariam alguma coisa junto e não teria esse respeito no funeral. Hoje a gente tem condições de esperar algo melhor do que matéria, algo espiritual. Então esta terra pode ser a terra regenerada. Nós continuarmos aqui quando a terra for um mundo da regeneração. Nós possuirmos esta terra espiritualmente e não assaltando os bens naturais como tem feito a humanidade hoje em dia.
ponto de vista a nossa terra interior, o espírito que somos, possuir-nos sem nos deixar cair em baixas vibrações. E aí entra muito fortemente os nossos relacionamentos, porque é com aquele que a gente mais antipatiza, ou com aquele que a gente tem mais dificuldade, é que nós resvalamos para essas vibrações. A gente corta caminho. Quando a gente não tem como cortar caminho, a gente, fica meio que irritado. A gente não consegue, às vezes, a convivência com certas pessoas, com certas situações. É difícil para nós. E aí entra a questão da compreensão, que a doutrina espírita nos traz com muita clareza que o trabalho da reflexão e compreensão daquilo que nos acontece, daquilo que nos rodeia, nos fortalece, nos afasta dessas vibrações mais baixas, menos positivas, e nos induz à tolerância. Quando Jesus nos convida à brandura, ele nos convida a alguns aspectos que hoje a gente ainda tem dificuldade de identificar. Querem ver? Nesse mesmo capítulo 9, Allan Kardec traz o versículo 21 e 22 do capítulo 5 de Mateus, onde diz o seguinte: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo eterno. Raca era um termo de desprezo da época. Então Jesus aqui, ele vai além da violência física. Ele vai nas palavras. Como que andam as nossas palavras com os nossos semelhantes? E por que a gente tem que cuidar? Será que através das palavras nós demonstramos brandura ou violência, tolerância ou indiferença? Será que o nosso tom de voz, será que a forma que a gente fala, ou mesmo o que a gente diz, é compatível com o Evangelho de Cristo? Kardec coloca aqui uma questão: em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É uma questão que ele mesmo coloca, E a resposta é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. Então essa palavra, ela cria ondas. Na verdade, essa palavra, ela é consequência daquilo que a gente está alimentando, como sentimentos, como desejos, como ideais, e que aquela pessoa ou aquela situação, elas não concordam, Há divergências. E aí, o que faz com que eu promova, então, uma palavra hostil ou uma expressão de indiferença ou violenta? O que faz? É o orgulho. Porque o orgulho, segundo os espíritos, ele faz
com que nós acreditemos que somos mais do que realmente somos. E no caso desses, o outro não pensa como eu. O outro difere daquilo que eu acho que é certo, né? O outro não coloca a toalha como eu coloco. Pronto, já dá uma guerra, né? Já vou correndo para casa da mãe. Coitada da mãe. Ele deixou a toalha lá naquele lugar de novo, mãe. Não aguento mais. Que loucura, né? Como diz os jovens. Coisas assim. Fazem com que venha essa fera interior à tona. E a gente acha que está certo, está tudo bem, né? Só fica esperando que todo mundo ajeite tudo, assim como a gente gostaria, para ficar tudo bem, e a gente volta, assim como se nada tivesse acontecido. Mas a vibração já foi para lá, né? Já dei uma contribuída, já botei 2 mísseis ali na guerra, né? E a gente acha que é normal, que isso não vai ter problema nenhum. A gente se acostumou a viver assim. Joana de Angelis vai nos dizer que a violência é uma construção de muitos séculos, né? Se a gente for ver a história, houve a necessidade da violência para se proteger, mas agora a gente precisa fazer aquele esforço, né? Para conter o que em nós ainda violenta o nosso próximo e a nós mesmos, né? Então, bem-aventurados, felizes são os brandos, que não se metem nessas contendas, que diante da ofensa silencia, que diante de uma confusão não bota mais uma lenha, né? Como a gente gosta de ver uma confusão. Já notaram que quando a gente está viajando, o trânsito está devagar, ou estão em obras ou deu um acidente, e todo mundo para olhar. Diminui bem devagarinho. Até chegar no acidente estava reclamando, né? Que está devagar, que não anda. Chegou perto do acidente, começa a andar devagarinho para ver o que aconteceu. E será isso? Isso a gente vê, né? A gente tem vontade de uma justiça que não passa de vingança quando a gente vê um crime hediondo, né? Uma notícia de um crime, de um estupro ou de um assassinato com uma criança que nos choca, é chocante, mas a gente clama por justiça. Qual é a nossa justiça, na verdade? É um sentimento violento de que se faça pior com o outro que fez aquilo, que cometeu aquele crime. Foi assim que agiu Jesus? No Evangelho tem alguma orientação que diga isso? Na doutrina espírita? Mas isso existe em nós. E é para combater esta violência mal direcionada que Jesus nos convida a sermos brandos, a abrandar a nossa terra, possuirmos-nos a nós mesmos, porque uma característica do mundo de provas e expiações é a matéria sobrepõe-se ao espírito. No mundo da regeneração vai aumentar a predominância e diminuir, e nós estamos nesse caminho. Então a gente tem essa luta interna que é natural. Quanto menos a gente cair, quanto mais depressa nós nos levantarmos, melhor para todos, começando por nós. E aí vem as instruções dos Espíritos, que a gente vai falar só um pouquinho, depois conto uma história, e aí vem o lanche, e depois a gente volta, vai até as 8. A afabilidade e a doçura. Diz o Espírito de Lázaro, em 1861, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Então, afabilidade, doçura, bondade, benevolência são sentimentos nobres, emitem boas vibrações, né? Nos deixam mais leves. Mas como a gente colocou aqui, é preciso que a gente tenha um entendimento para praticar a virtude, né? Porque aí vai falar também aqui da paciência, né?
vai falar da obediência e resignação, que nós precisamos entender o que seja isso. Paciência, por exemplo, para aquele que não pensa como nós e nos causa desconforto. E que nós precisamos conviver com ele. A nossa sogrinha, por exemplo, não está aí, né? Eu não vi. Às vezes a minha está aí. E aí já viu. Né? Aquela pessoa que é mais difícil. E a gente pensa assim, poxa, agora eu conheço a doutrina espírita. Nós vamos desencarnar e depois ela vai vir como minha filha. Opa, vamos começar agora, né, a avançar o terreno. A gente não sabe. Mas a gente sabe que todo bem é uma semente que nós plantamos e que vai ser colhida no futuro. Né? Assim como um fruto. Ninguém coloca uma semente como um fruto no outro dia. Dificilmente a gente come o fruto de uma árvore que a gente plantou. Né? A gente está comendo o fruto de uma árvore que alguém plantou há muito tempo e cuidado. Então, neste sentido da reencarnação e dos nossos relacionamentos, quão importante é a paciência e a benevolência. Né? Porque, como diz aqui, é fruto do amor ao próximo. Ver o nosso irmão como irmão. Né? Aquele irmão que às vezes a gente briga, mas a gente ama. E que se precisar a gente faz tudo por ele. Ah, mas ele não nasceu do mesmo, né, na mesma barriga que eu quiser. Mas um dia nós vamos amar a todos como a gente ama aqueles 2 ou 3 hoje. Né? A gente hoje é muito seletivo. A gente tem 2 ou 3 que a gente ama muito. Jesus ama muito mais que isso a todos nós. Inclusive os que causam dor. Inclusive os que causam as guerras por interesses próprios. O amor de Jesus não é diferente por eles do que por nós. E isso que a gente precisa compreender. E o pacificador é um passo adiante. A gente se pacificou. A gente entendeu a importância disso. Agora a gente vai levar isso adiante. Então, num momento onde no nosso trabalho, na nossa casa espírita, enfim, na nossa família, quando houver algo que perturbe, né, alguma dificuldade, todos nós temos as nossas, nós não vamos mais ser aqueles que participam da dificuldade. A gente vai procurar um meio, no momento certo, exercitando paciência, de colaborar para a solução. Nós vamos ser aqueles que vamos ser os agentes da paz. Nós vamos ser os intérpretes de Jesus. Então, bem-aventurados os que se tornam mais brandos e que se tornam pacificadores, que já não mais engrossam aquela faixa vibratória da violência, que tem muito a ver com outras, mas que busca trazer os seus irmãos ao entendimento, à compreensão, ao perdão, à tolerância, e nós não vamos conseguir fazer isso da boca para fora, porque uma coisa é a gente falar, a outra é emitir ondas. Um pacificador muitas vezes não diz nada, mas acalma a tempestade, como fez Jesus. Né? E a historinha é do livro Educação dos Sentimentos, onde um espírita, não sei se era do Tramandaí, começou os estudos espíritas, se deslumbrou, que coisa maravilhosa, e tomava o passe, se sentia bem, e aí foi se aprofundando no estudo, e daqui a pouco ele se dá conta de que das virtudes que a gente começa a aprender aqui, né, como hoje a gente trabalhando aqui a bem-aventurança da brandura e da pacificação, ele não tinha nada daquilo, porque ele sentia raiva, ele falava mal dos outros, não deve ser Tramandaí, né, ninguém faz isso, falava mal dos outros, desejava mal para os outros, né, nem sei que cidade é essa, mas enfim, e ele achava que, né, como é que eu vou ser espírita se eu não faço nada disso, faço tudo o contrário. E aí, um belo dia apareceu um anjo da guarda lá, um bom espírito. Fulano, o que está acontecendo contigo que tu está triste
feito. E aí ele expôs essas questões, e aí o anjo diz assim para ele: vamos fazer o seguinte, pega só uma virtude, eu vou te dar só uma. E ele já ficou, curioso, qual será? Queria uma fácil, provavelmente. E aí ele disse: exercita a bondade. Mas a bondade, 24 horas por dia, em todas as situações, tu tem que lembrar de exercitar a bondade. Nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, no teu olhar e no teu falar. E nas tuas atitudes. Tá bom. E você foi o anjo. E ele ficou com aquilo na cabeça. E ele começou então a pensar: o que é a bondade? Como é que eu posso ser bom para meus irmãos? Mas é para todos. E agora? Já começou a pensar nos mais difíceis e as situações mais difíceis. Mas ele começou aos pouquinhos. E aí de repente tinha lá um amigo, que sempre queria fazer alguma coisa que não era melhor. E ele começou a olhar para o amigo: como é que eu posso ser bom para ele se ele só quer fazer coisa errada e ainda me convida? E aí ele pensou: mas esse irmão talvez não esteja bem. E ele começou a exercitar a compreensão. E em exercitando a compreensão, a sua postura espiritual modificou e esse amigo simplesmente se afastou. Mas existiam aqueles familiares difíceis que sempre davam uma bronca. Um largava uma faísca e fazia uma fogueira. Mas ele começou a apagar as pequenas faíscas com a tolerância, com a dedicação de renúncia, de fazer um pouco mais. Às vezes a louça está suja, não é minha vez, se o outro não lavar, não vou lavar. Então ele já ia lá, lavava de novo, deixava tudo. Ele fazia sem se sentir sobrecarregado. Por quê? Porque ele estava exercitando a bondade. E ele imaginava e esperava que o outro pudesse dar conta disso. E assim foi indo. Passaram-se 2 anos, voltou o anjo. Quando o anjo chega, olha, e esse irmão está em prece, com os olhos fechados. O Espírito olha para ele, percebe a condição espiritual dele, que em buscando ser bom, no olhar, no pensar, no sentir, no falar e no fazer, ele automaticamente tomou a paciência como aliada, tomou a tolerância, a compreensão, o silêncio, muitas vezes, em determinados momentos mais difíceis. E trouxe, então, junto com o exercício da bondade, outras virtudes sendo exercitadas. E aí o anjo olha para ele e simplesmente diz: continua, meu filho. Então nós podemos escolher algo para fazer diferente. Ser mais paciente, ser melhor no nosso olhar, pensar mais antes de falar, escolher o momento certo. São atitudes que nos trazem paz no coração, nós nos abrandamos e emitem estas ondas. E essas ondas, elas percorrem o nosso corpo e o nosso perispírito antes de ir ao encontro do seu objetivo. Tudo que nós fazemos inunda a nós primeiro. Então, se a gente tem raiva, todo o nosso corpo se inunda desse sentimento e dessa vibração. O maior prejudicado somos nós. Então, que nós possamos compreender o que Jesus nos traz, hoje à luz da doutrina espírita, e fazer esse esforço. Fazer esse esforço em nosso benefício, mas também pelo benefício do próximo. Porque tem muita gente que sabe disso e hoje está trabalhando pelo bem, não só de si mesmo, está renunciando muitas coisas que são que trazem um prazer momentâneo, um prazer material,
para construir esta terra de regeneração. Todos nós somos convidados a construir pelas bem-aventuranças do Cristo. Que Deus os abençoe a todos. Muita paz.